Hoje eu e a Tereza estamos aqui com o Marcos Guzman. Muita gente já deve ter escutado falar sobre ele através da Green Sunset, que é uma festa realizada no MIS, uma vez por mês. E a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje para entender um pouco mais desse trabalho de produtor cultural. Então, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Como é que surgiu acontecer isso dentro do museu, no MIS? Tá. Existe uma história natural que foi desde a primeira edição da Virada Cultural Paulistana aqui em São Paulo, que acho que foi em 2005 ou 2006, eu participo e tinha a liberdade de posicionar um palco pequeno, de dimensões pequenas, pequeno e médio, com esse mesmo conteúdo de musical, que é alternativo. Então eu posicionava esse palco propositalmente em alguns lugares que são emblemáticos da cidade. Em algumas edições eu coloquei no pátio do colégio, sabendo do contexto histórico que a cidade nasceu ali. Depois, em algumas edições na esquina do CCBB, na Rua do Quitanda, também sabendo que ali é um dos poucos trechos da cidade, dentro do mosaico arquitetônico, que ali existe uma uniformidade. Ou seja, os prédios naquele quadrilátero são mais ou menos da mesma altura, do mesmo período, da década de 10 ou até 50. Criou um conceito por trás. Pois é, o conceito está em a relação do público com as pessoas e com o entorno arquitetônico. E lógico que também tem essa vontade de se aproximar de instituições e tal que referendem isso, como são os museus, institutos culturais e tal. E surgiu como uma opção de arte contemporânea? Sim, o MIS surgiu como continuidade dessa pista que acontecia na Virada Cultural. Então, como eu disse, algumas edições aconteceu no pátio do colégio, depois na Rua da Quitanda no CCBB, depois na Praça do Patriarca, que é em frente à Prefeitura. Em outra edição foi realizada na Praça da Bolsa de Valores. Então, sempre lugares emblemáticos. Só que depois de um tempo, acabei percebendo que o público que é atraído por esse conteúdo, depois de certo tempo, com o passar das horas lá no centro, ficava muito desprotegido. O que eu digo assim já havia um desconforto, uma insegurança e tal, quando já batia 11 horas e tal. Então, e aí perdi o elan, né? O encantamento, essa coisa, essa liberdade. Então, a partir de 2009 ou 2010, acho que 2009, eu procurei, na edição de 2009, sair do centro e colocar em algum outro local emblemático. E aí eu escolhi o topo de um prédio na Paulista, que é o prédio do Sesc Paulista. Existia um terraço, sim, tem uma cafeteria lá em cima. Era muito legal. Correto. E ali aconteceu a continuidade. Legal. Também foi muito bonito, muito emblemático e tal. Uma vista maravilhosa. Então é isso que é interessante, você vê a relação das pessoas, né? Então a Green Sunset pode-se dizer que ela nasceu já antes do MIS. Sim, sim. E ela foi só mudando de lugar. Isso, experimentando os lugares, se Legal, adaptando e interessante, tal. isso a gente não sabia, né? A gente deu uma pesquisada, mas a gente não sabia, bem interessante mesmo. Até quando a gente foi na festa, eu fiz essa pergunta pra Monique, falei, nossa, como é que isso acontece? Quem teve essa Quem tá por ideia de trás? fazer uma festa pra dentro do museu? A gente achou incrível, assim. Acho que como a maioria das pessoas, muita gente ainda não conhece. Impressionante. Verdade. Muita gente ainda não conhece. Mas o mais interessante, um dos conceitos de colocar esse tipo de música no museu é porque também eu acredito e algumas pessoas acreditam que aquele tipo de música veiculada também não é uma música banal. Eu também não estou querendo dizer que é super especial, porque também isso é relativo. Mas não é uma música que você ouve no rádio, também não é uma música que está na trilha das novelas Não é e aquela tal. coisa pop. Pois é. Um comercial. Ela tem mais, não queria dizer isso, porque soa prepotente, mas existe um refinamento maior de melodia, harmonia, composição.
apesar de ser música mecânica para dançar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação de andar numa linha tênue, em que tem todo esse valor artístico, mas, ao mesmo tempo, ela não é hermética. Traduzindo, ela é acessível tanto para o seu pai, quanto para minha mãe, para os nossos sobrinhos e tal. Ela é uma música, entre aspas, experimental, mas ela é de fácil leitura. E isso que a gente pode ver nesses eventos. Pessoas de várias faixas etárias, condições sociais, opções sexuais. E isso que é bonito, porque ao mesmo tempo, por algum motivo, digamos que algumas querem estar lá porque é o evento para se estar, né? Outras vão porque a música é muito boa. Gosto muito da música. Ou outras porque o lugar é bonito, o conjunto. Mas, de repente, muitas pessoas, como tem diferentes segmentos da sociedade ali, eu gosto disso, mas aquele público eu não gosto de conviver. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas são obrigadas a praticar a tolerância. Sim, Isso que é mais importante, isso é o princípio da cidadania, né? Uma coisa que a gente sentiu na festa é que assim, a gente chegou cedo porque a gente foi aproveitar a exposição. Tava no Weiwei, né? Weiwei, E aí a gente viu que tinha gente vestida de tudo quanto é jeito. Tinha, vários estilos. a gente tava mais despojada de tênis, tinha gente super balada que provavelmente ia fazer... Outro lugar. Happy hour. E assim, isso foi super bacana, porque é um lugar que a gente se sentiu à vontade com esse monte de gente diferente, né? Bem Muito bom. interessante. Isso que é interessante. São Paulo é uma cidade cosmopolita, mas o que eu reparo é que as pessoas se fecham dentro de seus clãs, dentro de seus segmentos, né? Seus grupinhos. Em poucos lugares existe esses territórios de livre trânsito, que não seja paulista ou metrô, alguma coisa assim. Na Green Sunset sempre tem um DJ internacional, que seria a atração principal. Sim. Como que você faz a escolha desses DJs? Uma ótima pergunta. A escolha desses DJs são feitas através de uma pesquisa de longa duração. Porque um dos objetivos desse evento é colocar de maneira acessível, democrática, o mesmo conteúdo que eu levo paralelamente, mas que eu levava até então para as casas de show, para os festivais ou para os nightclubs, mas que geralmente, por questões mercadológicas, o preço fica um pouco elevado, né? Mas que pelo museu, tendo esse aporte, esse apoio da instituição, da Secretaria Estadual, é possível praticar esse preço mais econômico. Então, um dos objetivos é pegar esse mesmo conteúdo, que seria um pouco inatingível, inacessível em termos econômicos para a grande parte da população, colocá-lo em um evento cujo preço é acessível, cujo horário é acessível. A escolha dos artistas também é feita junto com parcerias com embaixadas, institutos culturais dos seus respectivos países. Quase todas as edições existe um acordo de intercâmbio com algum país, que é o país respectivo do artista. Então eles vêm como um intercâmbio cultural, é como se o país estivesse mandando um talento, um artista seu, para o público brasileiro. Até a gente ia perguntar, assim, a gente conhece o Tahir, né? Sim. Que é o DJ que faz sempre a abertura da BIM, e depois é uma atração internacional. Sim. A gente queria saber, então a gente entende que é um intercâmbio, mas você procura algum dia ter um brasileiro como atração principal, ou uma brasileira, ou uma coisa assim? Eu estou pensando no começo de 2014 fazer isso. Mas estabelecemos um formato bem típico, que não mexemos. Primeiro, esse caráter de intercâmbio, de trazer uma novidade de fora para o grande público. Legal. Um outro é característica do isso, evento, tornou-se perfeito, a cara do evento. Um outro são sets de música longos. Geralmente nos clubes dos eventos os DJs eles tocam apenas 1h30 e às vezes não é possível mostrar todo o talento ou todos os lados do artista num espaço curto de tempo. Então nesse formato resgatamos uma coisa que era no começo
da cultura de dança, que era os sets compridos, longos. Então, o Taíra tem 3 horas, o outro convidado também tem 3 horas. Então, ele não necessariamente precisa condensar tudo que ele sabe que pode mostrar em um espaço curto de tempo. Então, ele pode subir, descer, ir para a esquerda, direita. Legal. Aham. A gente viu que você também participou da virada sustentável Sim. com um piquenique. Aham. E além desses 2 eventos, atualmente você está envolvido com mais coisas? Você pode contar? Sim, tem um outro que está iniciando que chama Concorde, que ele vai acontecer periodicamente no Paço das Artes, que é uma instituição de arte também do governo estadual, mas que ela se localiza dentro da USP, mas não faz parte da USP. E ali estamos com um programa parecido com a Sunset, só que tem gastronomia, vai ter bandas também. E outros espaços assim que você já usou para fazer os eventos, os seus programas? Ótimo. Dentro dessa vontade, desse desejo de ocupar e explorar novos espaços, eu realizei umas atividades, algumas performances audiovisuais com tanto videoartistas quanto músicos e DJs estrangeiros dentro do Planetário do Ibirapuera. Foram 4 edições ao longo de 2 anos e que elas se baseavam na conversa entre a música e a projeção pura das estrelas com a projeção do planetário. É interessante porque muitas das pessoas ou nunca estiveram no planetário ou têm uma relação com o planetário muito íntima, emocional, porque tiveram quando eram crianças. E foi uma experiência também imersiva porque o próprio espaço ou a maneira que você assiste, ela é reclinada, então você tem uma experiência de entrega, de imersão e tal. Foi muito bonito. Outros lugares que tive a oportunidade e o privilégio de ativar foram durante o Festival FAIO de 2011. Nossa, a gente é muito fã. Muito bom, esse festival é ótimo da Fiesp. Tem uma viela bem na frente que chama Alameda das Flores. Ali eu propus a ocupação muito rápida, temporária, em estilo pop-up, sem muita divulgação. Fiz uma sunset no final da tarde, começo da noite, num dia de semana ali. E muita gente foi através do chamado do Facebook e outras pessoas acabaram permanecendo porque estavam de passagem na hora do rush mesmo. Mas foi muito interessante escutar durante o evento, através de pessoas que eu nem conheço, vendo o mesmo espaço de maneira diferente. Muitos comentavam que lugar bonito, essa urbanidade, parece Tóquio, Berlim, ou que imagino, Nova York e tal. E elas mesmo comentando, eu estou aqui todo dia e não consegui ver essa beleza. Então, um dos objetivos ao ativar esses espaços também é a requalificação do espaço urbano, né? Dar um reuso para ele. Além de ser apenas um lugar de passagem, mas de ser um lugar de convivência e principalmente de passar um tempo de qualidade, tá? Uma nova percepção, né? Isso. Do nosso próprio espaço, né? Um lugar que a gente passaria todo dia e... Porque que nem a gente estava comentando, você comentou antes, aqui em São Paulo você se encontrou muito em espaços privados. Que é o shopping, que que é o restaurante, né? Tá mudando. Tá mudando. A gente adorou, obrigada. Eu agradeço. Poucas oportunidades tenho de falar o que está por trás do evento, que não é meramente entretenimento, né? Tem muitas ideias, alguns pilares Muita coisa. de mensagens para colocar por trás. Esclarecedor e a gente ficou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Agradeço o público também, agradeço vocês. Estar com a gente. É isso. Agora a gente vai deixar todo mundo que acessa o blog por dentro de todos os eventos que você vai fazer pela cidade. Agradeço. Então, fiquem de olho que sempre vai ter novidades com as festas e as ações do Marcos. A gente vai ficar publicando para vocês. Legal, obrigada. Agradeço, obrigado.